Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é um dia maravilhoso. Primeiro, é o dia da nossa Santa Ceia, o segundo domingo do mês. E também, hoje é o dia especial, que é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Então, abrace a sua mãe, se você ainda tem ela. Se você não tem, recorde memórias maravilhosas, lembranças incríveis que você teve dela. Porque a mãe é algo tão precioso para nós e devemos dar valor, devemos amá-la, devemos obedecê-la, devemos fazer por onde. E todas as coisas, como a Bíblia fala, né? Honrar pai e mãe, que os seus dias prolongarão na terra. Então, todas essas outras coisas, se você for obediente à sua mãe, que te ensinou o caminho que se deve andar, o seu caminho será próspero. Então, obedeça à mãe de vocês. E feliz Dia das Mães para todas vocês. Antes de nós iniciarmos, vamos orarmos para que Deus fale com você, para que Deus fale conosco e que onde você estiver seja cheio da presença de Deus, para que a presença de Deus inunda o seu coração. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Deus, ó Pai, eu quero me diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Fale com o teu povo, Pai, que todas as pessoas, Pai, que ouvirem esta mensagem, Pai, mães, filhos, filhas, os pais, Pai, que essa mensagem penetre nos corações, Pai, para que haja fruto e frutos que permaneçam, Pai. Pai, é o que eu te peço, Pai. Fale com o teu povo. Inunda a casa, o lugar aonde eles estiverem, Pai, com a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amigos, minhas amigas, que dia maravilhoso, né? Eu falo que já, hoje o culto está sendo pela manhã, que eu irei almoçar com minha mãe, e na parte da noite irei estar com minha sogra, por isso que hoje a pregação é pela manhã. Povo de Deus, eu quero começarmos, o tema dessa mensagem significa mães de joelhos, filhos de pé. Esse tema teve alguns anos atrás, foi um tema muito falado nas redes sociais, falado em várias áreas, em vários contextos, falando sobre que se sua mãe se ajoelha, o seu filho ficará de pé. E é exatamente isso que a Bíblia vai falar, não só apenas para as mães, mas para os pais também, para os filhos, porque é a genealogia. Precisamos orar e cuidar da nossa família. E hoje eu quero trazer esse tema importantíssimo para minha mãe, que orou muito por mim, para minha avó também, que eu lembro, orava demais por mim. A mãe do meu pai me levava para a igreja. Então, é memórias que eu tenho da minha avó que eu lembro disso, ela me levando para a igreja e foi maravilhoso. Minha mãe me levando para a igreja, momento maravilhoso. E assim por diante, tanto da minha esposa como a minha sogra também, minha sogra levando minha esposa. E hoje minha esposa levando seus filhos. Isso é maravilhoso. A mãe dos meus filhos ensinando aos meus filhos o caminho que se deve andar. Por isso que é muito importante a comunhão da mãe para os filhos. Então vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Pega a Bíblia de vocês, eu falo com todas as pessoas sempre, para vocês examinar a palavra de Deus junto comigo. Porque se eu estiver lendo algo que você não compreende, porque você não está acompanhando. Então acompanhe comigo para nós compreendermos o que a palavra de Deus vai estar falando conosco. Então vamos lá. Versículo 17 fala assim, ó: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aí. Essa mensagem, eu aprendi ela logo assim que eu entrei para os caminhos do Senhor. E eu lembro que quando as pessoas ministrou isso em meu coração, eu comecei a entender que essa oração sem cessar é uma oração diariamente e constante. Não é uma oração apenas de um dia, não. Era uma oração constante. É
É o dia a dia você está orando. E eu tenho certeza que todas as mães fazem isso para os filhos, também para os maridos. Porque a mãe é aquela pessoa que está na cozinha, muitas das vezes, orando pelos filhos que estão na sala. Porque às vezes ela está com uma demanda grande e está pensando nos filhos para que os filhos não estejam brigando, não estejam fazendo algo errado. E a mãe, em todo o tempo, vai estar também orando pelo seu marido, para que em todo o tempo ele venha ser um bom pai, para auxiliar ela nisso também, no cuidado dos filhos, para que o pai entenda que o momento da correção é só ele auxiliar a mãe. Falar, amor, a Liz ou o Henrique, no caso dos meus filhos, fez isso, aquilo. Dá neles uma correção. No caso, essa correção seria a vara. No caso, que um chinelo, um puxão de orelha, um tapa. Porque a mãe vai saber lidar mais do que um homem. O homem, muitas das vezes, ele pode usar uma força excessiva. Então, a mãe, ela sempre vai orientar os filhos desta maneira. Eu falo que quando eu vou corrigir os meus filhos, eu dou um peteleco com o dedo. Eu faço assim com o dedo. E eles mesmo assim vão chorar, porque é uma força que eu tenho que a mãe deles não tem. Então, toda a correção para nós que somos filhos, ela tem que ser bem-vinda. A última pregação, a Bíblia mesmo fala que Deus corrige aqueles que o amam. E a mãe é da mesma maneira, a mãe da gente vai nos corrigir porque ela nos ama. Ela vai nos direcionar até mesmo os nossos amigos. Porque ela está em constante oração e desta oração Deus a responde. E ela ouvindo a resposta de oração, ela vai direcionar os filhos. Meu filho, esse amigo seu não é uma boa pessoa. Muitas das vezes a gente não quer ouvir isso. Nós queremos o quê? Não todos os nossos amigos são bons. Nenhum vai errar, nenhum vai falhar. Todos eles são perfeitos. E a influência de alguns determinados amigos pode trazer ruína para os filhos. Por isso que é a hora da mãe ser mais rígida ainda. É hora de cobrar ainda mais. É hora de corrigir ainda mais. E é hora também, muitas das vezes, de conversar até mesmo com aquele amigo que está influenciando para o mal. Conversar com ele. Ô, meu amigo, vem cá, deixa eu conversar com você. Você não acha melhor vocês fazerem assim? Esses outros amigos seus vão influenciar vocês para o mau caminho. Então nós devemos entender isso, que a função da mãe para a vida dos filhos é importantíssima para que os filhos andem no caminho, para que os filhos entendam que a mãe, ela sempre quer o bem para o filho. Muitas das vezes, quando eu era corrigido, você vai achar que sua mãe é ruim com você, que o seu pai é ruim com você. Não, eles estão te corrigindo porque eles te amam. Eles não vão desistir de você. Enquanto vocês não entrar no eixo, no caminho certo, eles não vão parar de te corrigir, de te motivar, de te direcionar, de falar, vai por esse caminho aqui, esse caminho vai dar certo. Não, não. Você vai dar um passo maior que sua perna. Muitas das mães falam isso, minha mãe principalmente. Hoje eu tenho uma barbearia, eu comecei na garagem e assim que eu comecei, eu já queria ir pra loja. Minha mãe, calma, pra que isso? Minha mãe, ela ainda usa o termo, você não subiu nem na gilete ainda, nem na lâmina, na navalha. Como é que você quer já dar um passo maior que sua perna? Não, calma, meu filho. E eu, tudo bem, mãe, vou com calma. E assim por diante, sucessivamente. Porque há experiências das mães, dos pais, mas principalmente das mães também, que hoje eu disse especial para elas. Elas vão te orientar da maneira correta. Porque você não tem a experiência que sua mãe tem. O que a sua mãe já passou, você não passou nada.
Você não viu nada. Eu falo que essas gerações, por exemplo, eu sou de 1991, sou de 91. Então, quando você fala isso com as pessoas da geração de 2000, esses jovens, aí você começa a entender que essa geração que se passou está sendo, como eu posso dizer, tão mais, não madura, mas infantilizada no quesito trabalho, que quando vai falar com os avós, no caso, os meninos de 2000 para cá, 2010 em diante, vai conversar com alguém que foi mais velho. A minha mãe, por exemplo, começou a trabalhar desde nova, desde os 9 anos. Então você começa a entender que aquele trabalho lá atrás, hoje em dia, você não vai ver. Porque hoje em dia, as crianças, elas muitas das vezes estão sendo infantilizadas a ponto de não incentivar ao trabalho no futuro também. Então as pessoas, elas têm que entender o sacrifício de cada mãe lá atrás. O período que elas passou, as dificuldades, os momentos difíceis. E hoje elas podem desfrutar das coisas boas que elas buscaram lá atrás e alcançaram. Através de cuidado, de amor, de carinho, de trabalho fora, de chegar em casa e conseguir ainda cuidar dos filhos. Eu tenho muitos amigos que tiveram filhos, mães de amigos que tiveram filhos, filhas, e o pai abandonar. Porque antigamente muitas pessoas faziam isso. Alguns pais, eles não queriam ter a responsabilidade de ser pai. Eles não queriam o compromisso, a determinação, a perseverança de caminhar junto com a esposa para criar os seus filhos junto. E isso é muito importante nós sabermos. Porque a mãe, ela nunca vai desistir dos seus filhos. O pai pode abandonar o filho a qualquer momento, mas a mãe, mesmo com qualquer dificuldade, ela abraça eles, vai para a luta e elas conquistam, elas guerreiam. Porque elas nunca vão desistir dos seus filhos. E em Efésios 3, vamos ler, Efésios 3, o versículo 14. E lá fala assim, ó, abre a Bíblia de vocês, vou esperar um pouco, Efésios 3, o versículo 14. Efésios 3, versículo 14, lá vai dizer assim, ó. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aqui diz nítido para as mães que não desistem dos seus filhos. Não pare de perseverar. Não pare de buscar a Deus. Eu mesmo tenho certeza disso. Absoluta certeza. Que os meus livramentos que eu tive no decorrer da minha vida foi através de oração. Se não fosse a oração da minha família, da minha mãe, da minha avó principalmente também, eu falo das duas porque eu tenho certeza que assim que elas começaram a ajoelhar, eu falo principalmente um período que eu fui morar com minha mãe.
Naquele período ali, eu fiquei morando com minha mãe cerca de 3 meses. Foi 3 meses que eu fiquei morando com minha mãe. Eu fui morar com ela dia 30 de dezembro. Aí dia 31 eu fui morar com ela. Dia 30 aconteceu um imprevisto. E dia 31 eu fui morar com ela. E do dia 31 até fevereiro eu converti. Eu falo isso com convicção, que nesse período que minha mãe esteve comigo, eu tenho certeza que foi o período que eu mais tive livramentos. Foi o período que mais eu vi, como eu posso dizer, pessoas querendo o meu mal, pessoas que nem me conheciam, mas queriam o meu mal. Foi o período que eu vi pessoas que realmente queriam me matar. E através das orações da minha mãe, em questão de apenas 2 meses, porque deu 30, 31, em fevereiro, no carnaval, um amigo me chamou para a igreja. Eu fui para a igreja do jeito que eu estava, não estava ainda na minha condição sã, mas eu tinha feito um compromisso. E Deus me recordou desse compromisso. Falou, você não falou que ia na igreja? Eu falei, não é verdade. Eu vou ir na igreja. E quando eu cheguei na igreja, Deus falou diretamente comigo. Falou, ei, você mesmo, praticamente assim. O pastor lá embaixo pregando e a palavra que ele ia ministrando. O Espírito Santo de Deus me convencendo, meu coração queimando, comecei a entrar em lágrimas, coração contrito, quebrantado. Então essa mensagem aqui é exatamente isso. Que a oração sem cessar, quando as mães prostram seus joelhos, ela vai ter eficácia. A oração do justo tem a sua eficácia. A palavra de Deus diz isso. E nesse período de apenas 2 meses eu voltar para os caminhos do Senhor, você pode ter certeza que foi o sobrenatural de Deus. Foi o sobrenatural de Deus que me tocou, que me convenceu do pecado, que me trouxe arrependimento para que eu largasse todas as coisas do passado. E para que eu pudesse viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, mães, não desistem dos seus filhos. Mães, não percam a esperança nos seus filhos. Eu tenho um testemunho assim que eu mudei para o bairro onde eu estou. Eu tinha um vizinho que ele, às vezes, ia morar na rua. Eu vou trazer ele um dia também para testemunhar. Vou conversar com ele para ele dar um testemunho breve. E quando eu mudei para o bairro, ele ficava na rua gritando a noite inteira, a madrugada inteira. Às vezes saía do bairro, ia para um bairro vizinho, dormia na rua e tendo casa ao meu lado, vizinho meu. E uma vez eu fui na mãe dele, a mãe dele já mais velha, conversei com ela, ela na cadeira de rodas, e eu conversei com ela, ela falou, meu filho, eu já entreguei nas mãos de Deus. E eu lembro exatamente, eu falei com ela, não, mas é nas mãos de Deus mesmo que tudo se conserta, que tudo se renova, que tudo se restaura. E eu conversei com ela e falei, eu estou orando por ele. Ele vai voltar para os caminhos, ele vai largar os vícios da bebida, de drogas, e eles vão voltar para os caminhos do Senhor. Pode ter certeza disso. E ela, eu creio, amém, amém. E aí, foi passando o tempo, eu fui criando intimidade com ele, amizade com ele, comecei a levar ele na igreja, orando, buscando. E hoje em dia já tem mais de anos que, graças a Deus, já passou 1 ano e pouco, que graças a Deus ele mora em casa, está trabalhando, está tendo uma vida digna, para a honra e glória de Deus. Mas eu falei com ela na época, falei, continue orando, continue buscando, a sua oração vai fazer com que ele se converta. Eu fui apenas um instrumento para ouvir o que é a oração dela. Porque já passava anos que ele estava vivendo assim. E Deus me trouxe para ser vizinho dela, para começar a evangelizar ele, a trazer ele para os caminhos. Mas a oração de tudo isso ter acontecido, com certeza foi a oração da mãe dele. Para que essa oração, Deus viesse lá em casa, me trouxesse para cá. Eu falo com as pessoas que aonde eu moro, eu falo que é um testemunho. Porque eu sempre falei que eu queria morar em um lugar
que tivesse uma vista bonita. Onde eu moro, Almirante, tem uma vista bonita. Eu saio de casa, vejo a cidade inteira, isso é maravilhoso. Eu gostava disso demais, eu sempre gostei. E hoje eu moro nesse lugar, mas muitas das vezes a gente não entende o propósito. Que aqui nós lemos aqui agora, quero ler mais uma vez com vocês, que é o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, esse local onde eu estou, onde que eu moro, para mim foi o lugar perfeito. Mas tem também a oração de uma mãe, que talvez o pedido dela fosse do filho converter, mas para Deus era trazer a minha família para cá, para eu ter essa intimidade, essa amizade para com ele, para que ele viesse se converter e estar nos caminhos do Senhor. Então é tudo através da oração da mãe que ora, da mãe que não desiste, da mãe que persevera com frequência, com intensidade, com gratidão a Deus, com aquele coração. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que é o tempo do Senhor. Mas eu não vou desistir de nenhum dos meus filhos, para que todos eles conheçam a Ti, Jesus. Então, mãe, não desista dos seus filhos. Agradeça tudo que Deus fez e que Deus fará na sua vida. Porque Ele é abundantemente. Tudo que você pensar, tudo que você imaginar, Ele vai fazer abundantemente. Então, não desista dos seus filhos. Não desista de nenhum deles. Ore, clame, entre no seu quarto. Se for preciso chorar, chore. E agradeça sempre, todo dia, o cuidado, o carinho e o afeto que você pode ter com seus filhos e também com sua mãe. Povo de Deus, hoje é um dia especial. E mais que especial em dar presente, dê a obediência aos seus pais. Ouve eles. Eu mesmo. Minha mãe sempre fala isso comigo, eu sempre sou grato muito à minha mãe para isso. Porque tudo que eu obtive nesse período de 2 meses para a minha conversão, eu agradeço muito a minha mãe. Porque é ela que me direcionou. Tudo, tudo, tudo. A minha família, ela me auxiliava. Como seria, ela me auxiliava. Momentos difíceis, ela me auxiliava. Então seja sempre grato à sua mãe. Eu sou grato demais à minha mãe. Mãe, te amo muito. Obrigado por tudo que você fez por mim, pelos seus netos e pela minha esposa. Você trata também como filha. E vice-versa, agradeço demais também a minha sogra. Que do mesmo jeito que ela me trata como filho, eu sendo o genro dela, sua filha é grata demais a você, Sônia. Então, obrigado. Obrigado a todas as mães do mundo por fazer este mundo cada vez melhor, direcionando os filhos no caminho que se deve andar. Direcionando toda a casa, todo o cuidado, todo o preparo, tanto de comida, quanto no arrumar na casa, todo o cuidado. E principalmente a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, maravilhosa, Lara, meu amorzão. Isso é importante demais. Nós sermos gratos pela mãe dos nossos filhos. Ela que é guerreira, que é dedicada. Eu falo com as pessoas, quando eu falo com alguns homens, eu falo que os homens, eles para conseguir conciliar os filhos mais a casa, os homens ficam doidos. Não conseguem, as mães dedicadas, empenhadas para que consiga fazer com que todas as coisas funcionem. Um café da manhã, um preparo de um Toddy, um preparo de um leite, um preparo do mucilon, o acordar de madrugada para carregar o filho, o levar o filho no hospital, o pai acompanhar a vacina junto. E é assim que é a vida. Mães, parabéns.
Vocês são demais. Vocês são demais. Não tem palavras para agradecer vocês. Vocês são tudo para os filhos. E que os filhos entendam isso. Sejam obedientes à mãe de cada um de vocês. Amém, povo de Deus? Gaste um tempo com sua mãe. Se você tiver com sua mãe próximo, abrace ela, dê ela carinho, dê ela mais atenção. E agora nós vamos ceiar, povo de Deus. Pegue aí o seu pão e pegue também o seu suco de uva para nós cearmos a Deus. Para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Para que nós venhamos trazer à memória quem foi Cristo Jesus. Aquele que morreu, ressuscitou e breve voltará. Aleluia! Então, primeiro, vamos orar. Deus, ó Pai, coloco diante de Ti, Pai, esses alimentos, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, venha ser real em nossas vidas, Pai. Recordamos o Teu feito em nossas vidas, Pai. A Tua ressurreição, Pai. E como a Tua última ceia, o Senhor falou conosco, Pai, para que nós trazesse a memória, Pai, tudo que o Senhor fez. Então hoje, Pai, nós nos examinamos, Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai, para que nós possamos, Pai, viver com intimidade com o Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela cruz, obrigado pela sua ressurreição, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E que o Senhor ainda irá fazer. Então vamos comer do pão. Agora beba o cálice. Aleluia, povo de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Tenha uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe.